O Núcleo de Operações Aéreas, o NOAA, da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, recebeu uma nova base e um complexo social, fruto de uma ação civil pública na Justiça do Trabalho em Porto Velho. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região comemora 32 anos de instalação, com entrega de comendas e medalhas do mérito funcional. Multa aplicada pela Justiça do Trabalho beneficia a Fundação de Educação Socioeducativa com veículos novos. E as principais dúvidas sobre direito do trabalho serão respondidas no nosso quadro Fala Cidadão com o juiz Wagson Filho, agora no Justiça e Cidadania. Emoção e gratidão marcam as comemorações dos 32 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com entrega de comendas e medalhas do mérito funcional. No dia em que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região comemorou 32 anos de instalação, magistrados, procuradoras, servidores foram homenageados com entrega de comenda da Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no grau comendador e medalha do mérito funcional, respectivamente. A homenagem foi feita pelo reconhecimento do trabalho e dedicação a quem ajudou a construir uma sociedade melhor, fraterna e mais solidária, e é realizada a cada gestão administrativa do tribunal, no dia em que a Justiça do Trabalho comemora aniversário de instalação em Rondônia e Acre. O significado deste evento é destacado pelo chanceler da Ordem do Mérito e presidente do tribunal, desembargador Chico Sadahiro. Significa que nós valorizamos sempre as pessoas, porque um tribunal sem as pessoas é um prédio vazio. Então, esse é o momento em que se reconhece o trabalho, a dedicação de magistrados, servidores e também de outras pessoas ou instituições que ajudam a melhorar a sociedade, porque o objetivo maior é realmente construir uma sociedade melhor, mais fraterna, mais solidária. Então estão todos de parabéns, os homenageados, porque neste dia especial em que o Tribunal comemora 32 anos de existência, é uma forma da gente reconhecer a todos que constroem um mundo melhor. Ao receber a insígnia no grau comendador, a Procuradora do Trabalho Daliana falou da honra em ser lembrada pelo TRT de Rondônia e Acre e da atuação do MPT junto às varas do trabalho e o tribunal. É um efetivo reconhecimento de uma mudança de paradigma dentro do Ministério Público do Trabalho, com o fortalecimento em muito da atuação do 2º grau de jurisdição perante o Tribunal Regional do Trabalho. Então, para mim, para o Ministério Público do Trabalho, é uma verdadeira alegria, uma honra estar sendo reconhecido todo esse trabalho, né? Essa mudança de postura institucional no sentido de fortalecer a atuação de intervenção do Ministério Público perante o Tribunal Regional, juntamente com o fortalecimento também das iniciativas que nós já trazemos pós-Constituição de 88, que é o combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho escravo, né, a regularização da saúde e segurança dos trabalhadores, e tudo isso reflete não só na nossa atuação perante as varas do trabalho e juízos, fora da Justiça do Trabalho e também perante a Corte. É momento de alegria, ser homenageado pela entrega e o ideal no exercício daquilo que acredita, argumentou o juiz do trabalho Edilson Cortes, ao receber a comenda no grau comendador. É motivo de alegria, né? Porque a gente, toda vez que recebe homenagem, a gente tem de recordar o passado, né? Eu acho que não se vai descer pelo que fez, porque eu acho que isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a entrega que a gente faz pelo ideal que a gente acredita, né? No dia a dia, porque o resto vira consequência. Também foram agraciados no grau comendador o juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Rio Branco, Fábio Sandim, e a Instituição de Saúde Filantrópica, Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor, Amazônia. Com a medalha do mérito funcional foram homenageados 10 servidores de Rondônia e Acre. Significa uma honra muito grande, um orgulho muito grande de fazer parte dessa família da 14ª Região, ainda mais hoje, nesse dia que celebramos 32 anos do nosso tribunal. Então, para mim, é uma honra
muito grande e um orgulho muito grande em fazer parte dessa família do Tribunal Regional da 14ª Região. É uma honra do qual eu não consigo exprimir. Nesse momento é apenas gratidão, agradecimento. Primeiramente a Deus, agradeço também às autoridades desse tribunal, aos meus familiares, a minha mãe que está aqui, que me conduziu, me deu disciplina. Agradeço também às amizades, os nossos amigos aqui desse tribunal, nossos amigos agentes de segurança que sempre estão também com a gente. Então, nesse momento, é só gratidão. Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo de Rondônia, FEASE, recebe bens adquiridos por meio de multas na Justiça do Trabalho. Solenidade realizada no dia 22 de novembro em Porto Velho concretizou a entrega de bens para a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo de Rondônia, FEASE. Os bens foram adquiridos através de aplicação de multa na Justiça do Trabalho pelo descumprimento do termo de ajuste de conduta por uma empresa de transportes de passageiros em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da 14ª Região. A ação civil pública originou na 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho e foi julgada no Sejusc, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, onde foi efetivado o acordo em abril deste ano. Foram entregues 4 veículos, 11 microcomputadores, 6 no-breaks, 3 centrais de ar-condicionado e outros bens permanentes, perfazendo o valor total de R$ 305.371,68. A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre vem exercendo com efetividade seu papel constitucional, seu papel institucional. E hoje, nessa solenidade de entrega de bens, nós temos a oportunidade de ver materializado esse trabalho. No caso aqui, houve uma lesão à ordem jurídica coletiva pelo desrespeito à legislação trabalhista. Isso atinge não só um indivíduo, mas toda a coletividade. E por conta dessa lesão, a coletividade precisa ser reparada. E essa reparação se dá com a destinação de bens para entidades que possuem relevância social, como o caso aqui da FEASE, que presta atendimento socioeducativo para menores infratores. O Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a Justiça do Trabalho aqui em Rondônia e também no Acre, vem fazendo um trabalho voltado a devolver as multas e indenizações das nossas ações civis, das nossas ações trabalhistas, para a própria sociedade. E aqui, especificamente nessa solenidade, houve uma ação contra uma empresa de ônibus, na qual foi aplicada uma multa de R$300 mil. Com esse valor foi revertido para a Fundação Estadual do Sistema Socioeducativo de Rondônia, uma fundação recente, que nos solicitou recurso para uma estruturação básica da fundação, desde computadores, no-breaks, ar-condicionados, sistema de CFTV para as unidades de internação masculina 1 e 2, né, até para prevenir as questões envolvendo os adolescentes que estão internados, e também 4 veículos para o apoio administrativo. Isso foi possível devido a um acordo que foi feito aqui no Sejusc, da Justiça do Trabalho, com a 5ª Vara do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho e com o apoio do Juizado da Infância e da Juventude, aqui da comarca de Porto Velho, e do Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da Promotoria da Infância e da Juventude, voltada ao sistema socioeducativo, que colaborou para que esse momento fosse possível, beneficiando mais uma vez a sociedade. Na realidade, é uma aglomeração de instituições em prol de um bem comum. Eu poderia dizer que o aspecto mais importante nisso é a parceria, é a sensibilização dos vários segmentos da sociedade para os problemas em comum que nós enfrentamos. Então hoje eu olho para a Justiça do Trabalho e uma justiça que estava distante dessas questões, hoje está focando nos problemas da nossa região. A FEASE elabora, coordena e executa a política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional em Rondônia. Entre as diretrizes estão o resgate da convivência familiar, o incentivo ao estudo e a inserção em atividades escolares e profissionalizantes. Primeiro, eu tenho que explicar à sociedade que FEASE é a fundação que dá cumprimento às medidas socioeducativas para aqueles adolescentes que cometem os atos infracionais, que são os crimes dos adultos, né? E nós acabamos de criar uma fundação, ela está ainda em instalação e não tem tudo aquilo que ela precisa, e recebemos aqui uma doação de uma multa que foi aplicada
por iniciativa provocada pelo a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho e por determinação judicial da Justiça do Trabalho. Então, enquanto governador do estado de Rondônia, quero agradecer à Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, por fazer com que essa multa seja aplicada aqui no estado de Rondônia. Como a fundação ela é muito nova ainda, né? E nós conseguimos essa parceria através de uma conversa do Ministério Público do Estado e do Juizado também da Infância e da Juventude daqui de Porto Velho, que em contato, né, com o promotor e depois com os juízes, né, da ação, conseguiram reverter esses 305 mil para a fundação. E no próximo bloco, Núcleo de Operações Aéreas, NOA, da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, ganha uma nova base e o complexo social. A gente volta já já. O Núcleo de Operações Aéreas, o NOA, da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, recebeu uma nova base e um complexo social, fruto de uma ação civil pública na Justiça do Trabalho em Porto Velho. No início de novembro, o Núcleo de Operações Aéreas, o NOA, da Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, recebeu uma nova base operacional e, junto, um centro de treinamento militar, civil e social. O complexo, além de atender os profissionais de segurança pública, também abrigará o projeto social Voar, que irá beneficiar a comunidade da Zona Leste de Porto Velho com ações integradas nas áreas da educação e do esporte. A obra é fruto de uma conciliação no valor de R$ 2,5 milhões na Justiça do Trabalho, em uma ação civil pública ingressada pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa Enesa Engenharia. É um sonho antigo, muito antigo, né? O NOA ele existe há 9 anos. E a gente estava numa estrutura bastante precária, né, lá na nossa antiga base. E de 2 anos para cá, esse sonho ele começou a se tornar realidade, né? Então hoje nós aí estamos concretizando esse sonho, né, uma nova base confortável, com toda a estrutura necessária para desempenhar um bom trabalho à frente da aviação de segurança pública do estado de Rondônia. Mas para contar como a Justiça do Trabalho foi decisiva para tornar esse sonho realidade, precisamos voltar ao antigo hangar do NOA, no Aeroporto Internacional de Porto Velho. Nesses 9 anos, foi nessa precária estrutura metálica que a aviação de segurança pública operava. E foi daqui que a equipe do Justiça e Cidadania partiu para conhecer o novo complexo, na sua fase final de construção, sob o mesmo olhar dos pássaros da segurança pública. Aqui onde pousamos com o Falcão 02 do NOA vai ser um campo de futebol. Isso porque a base operacional do NOA também vai funcionar em anexo com um projeto chamado Projeto Social Voar. E para falar um pouco mais, né, dessa iniciativa que está contemplado nessa parceria com a Justiça do Trabalho, vamos conversar com o Tenente Coronel Lopes, que vai falar um pouco como vai funcionar esse projeto. Tenente Coronel, vão ter várias áreas aqui de convivência que vai atender a comunidade aqui, né? Como é que vai funcionar isso aí? Então, a nossa intenção é trazer realmente as crianças e adolescentes aqui da região para interagirem aqui um pouco mais com o setor de segurança pública, trazendo um pouco mais de cidadania para essas crianças. Então, aqui no nosso projeto, anexo ao Núcleo de Operações Aéreas, nós vamos ter 3 modalidades de esportes de iniciação esportiva. Então, aqui nós teremos futebol, natação e artes marciais. E também com algumas aulas também de cidadania, tudo com o objetivo de contribuir um pouco mais com a cidadania dessas crianças. Na sua estrutura, o Complexo Esportivo e Social conta com espaços para refeitório, treinamento e palestras, práticas de jiu-jitsu, lavanderia, cozinha, administração, vestiários, piscina e salas de apoio. 7.500 metros quadrados de terreno, 1.500 metros quadrados de área construída. Essa vai ser a nova sede do Núcleo de Operações Aéreas Especiais, o NOA, aqui em Porto Velho. Um projeto que está custando R$ 2,5 milhões,
graças a uma condenação na Justiça do Trabalho. A nova base operacional está estrategicamente situada na zona leste de Porto Velho, região com os maiores índices de criminalidade. Aumenta-se muito, primeiro, a nossa capacidade operacional, né? Que nós estamos situados agora na zona leste da capital, que é uma área problemática em relação à segurança pública, né? Aqui existe um índice muito alto de crimes, né, nessa região. Muitas pessoas que cometem crime migram dessa área lá para as outras áreas de Porto Velho. Então, a base do NOA nesse local aqui, ela será muito importante para a questão da diminuição da criminalidade, né? Consequentemente, a nossa base também ela foi contemplada com um projeto social, né, onde a nossa ideia é contribuir um pouco mais, né, trazendo um pouco mais de cidadania para as crianças e adolescentes que moram aqui nessa região. Na solenidade de inauguração, que contou com a presença do governador Daniel Pereira e autoridades civis e militares, o juiz do trabalho, José Roberto Júnior, que homologou o acordo quando atuava na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, ressaltou o papel da Justiça do Trabalho no combate à violência. Nós estamos combatendo a violência em duas frentes. Primeiro, fortalecendo o núcleo de operações aéreas, através do trabalho extremamente necessário para um estado grande como o de Rondônia, que precisa a criminalidade ser atacada pelo ar. E nós estamos atacando em outra frente, que é evitando, prevenindo que a violência não aconteça, trazendo as crianças carentes da Zona Leste para dentro do hangar da Polícia Militar para aprender jiu-jitsu, aprender natação, aprender balé, futebol e todas as outras coisas que nós temos aqui no complexo esportivo do Projeto Voar. Porque à medida que essas crianças se envolvem com a prática esportiva e estudam, porque só vai poder praticar aqui esporte quem tiver matriculado, a gente evita que aconteçam os marginais, que ocorram os ladrões, os assassinos, essas pessoas que prejudicam a nossa sociedade. Esse valor de 2,5 milhões, em tese, pela lei, a gente pode mandar ou para o fundo, né, ou destinar diretamente para a sociedade local. Nesse caso, a gente optou por beneficiar a comunidade aqui da Zona Leste e também a Polícia Militar, por ser uma instituição sabidamente de credibilidade e que tem um retorno social. O secretário de Segurança Pública, coronel da PM Ronimar Jobim, ressaltou a parceria com a Justiça do Trabalho. Primeiro, eu gostaria de destacar a importância dessa parceria, né? A importância de nós termos o TRT cooperando com a segurança pública, alocando esses recursos que foram muito importantes. Vocês vão andar aqui por essa base que vai congregar agora todos os nossos serviços de aviação, de segurança pública, da Polícia Militar, Polícia Civil, do Bombeiro. E vocês vão ver a importância que é essa ação integradora que o TRT participou conosco na Secretaria de Segurança. Ao destacar a ação conjunta, o governador Daniel Pereira adiantou que outro projeto relevante já está sendo tratado junto à Justiça Trabalhista. E nós já estamos construindo uma outra agenda com a Justiça do Trabalho, que é fruto de uma multa que o Estado levou em uma decisão, um processo antigo, e nós estamos tentando transformar isso num recurso para garantir que o próximo governador possa construir a casa de apoio às mulheres que são vítimas de violência aqui em Porto Velho. Então agradecemos já essa parceria, essa contribuição da Justiça do Trabalho e já estão buscando um outro recurso para um projeto social tão importante quanto esse que hoje se inaugura aqui. E no próximo bloco, vamos tirar dúvidas com relação ao direito trabalhista, no quadro Fala Cidadão. E quem responde é o juiz Wagson Filho. A gente volta em instantes. Eu acredito, opinião pessoal minha, que a reforma trabalhista ela tenha tido um déficit democrático na sua aprovação. Estamos de volta agora para o terceiro bloco. Neste, vamos tirar as dúvidas sobre direito do trabalho. Quem vai responder ao quadro Fala Cidadão é o juiz do trabalho, Wagson Filho. Vamos então à primeira pergunta. Doutor, o que muda em relação às férias? Bom, Edvilson, existem 3 modificações
principais feitas pela reforma trabalhista. A primeira diz respeito ao fracionamento das férias em até 3 períodos, logicamente com a anuência do empregado. A segunda se trata de uma modificação pontual para aqueles empregados acima de 50 anos e menores de 18 anos de idade, que não há mais a restrição de que essas férias sejam gozadas de uma só vez. E a última modificação diz respeito à vedação de que o início das férias se dê no período de 2 dias que antecede feriados e o descanso semanal remunerado. Eu me chamo Fabrício Lima Cunha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Doutor, a perda do direito do trabalhador? Fabrício, excelente pergunta. Bom, eu acredito, opinião pessoal minha, que a reforma trabalhista ela tenha tido um déficit democrático na sua aprovação, o que dá a entender que a maioria dos dispositivos tenham retirado alguns direitos da classe trabalhadora em detrimento de um acréscimo, de um incremento de direitos para o polo patronal. Mas, independentemente disso, acredito que não haverá extinção de direitos na questão dos contratos de trabalho em vigor, já que nós temos que observar tanto as tratativas do contrato de trabalho, bem como os direitos adquiridos ao longo dessa relação de emprego. Doutor, como é que ficará as horas extras e as renegociações das folgas? Bom, Diego, a Constituição Federal ela estabelece alguns limites para a jornada de trabalho. Um é o limite diário de 8 horas e o outro é o limite semanal de 44 horas. Caso haja o extrapolamento desses limites, é garantido um adicional por hora extra de no mínimo 50% superior à hora normal. E em relação às folgas, a reforma trabalhista trouxe algumas novidades, principalmente no estabelecimento de acordos de compensação de jornadas, os quais podem ser feitos de forma semanal, mensal, semestral e anual. Tudo isso, logicamente, com a anuência tanto do empregado quanto do empregador. Nesses acordos de compensação de jornadas, é estabelecido o acréscimo do trabalho em alguns dias e a folga em um momento posterior, de acordo com a vontade das partes. Como é que faz para entrar na área de trabalho? Diana, a Constituição Federal proíbe o trabalho em condições insalubres, periculosas e penosas para os menores de 18 anos, bem como qualquer tipo de trabalho para os menores de 16 anos, à exceção do contrato de aprendizagem para os maiores de 14 anos. Acredito que a sua dúvida ela deva ser respondida pela possibilidade do estabelecimento de um contrato de aprendizagem. É um contrato especial que é regido pela CLT para o prazo determinado e ele visa estimular essa formação metódica da aprendizagem. Então, como dica, eu repassaria a possibilidade de um contrato de aprendizagem no seu caso. Meu nome é Cleiton Mendonça, eu trabalho com joias. Eu queria saber em que ônus acarreta quando a empresa ela dá uma justa causa para o funcionário, tanto para um lado quanto para o outro. Cleiton, obrigado pela pergunta. É uma questão bem recorrente na área trabalhista. Em relação ao seu questionamento, a falta grave é aquele ato faltoso do empregado que faz cessar a confiança da relação de emprego. Esse ato faltoso pode ser caracterizado como uma improbidade administrativa, uma incontinência de conduta, um mau procedimento, insubordinação, indisciplina, dentre outros. A justa causa, ela ocasiona a perda de alguns direitos para o empregado, como, por exemplo, a perda do aviso prévio, das férias proporcionais, do 13º proporcional, da multa de 40% do FGTS, do saque do FGTS e, inclusive, da habilitação para o seguro-desemprego. Em relação ao polo patronal, acredito que o ônus que sobrecarrega o empregador é justamente a reposição no quadro desse empregado faltante, a reposição e a qualificação desse novo empregado.
quais são os meus direitos futuros como microempresário? Qual direito eu tenho? Francisco, excelente pergunta. Inclusive, em audiências trabalhistas, nós nos deparamos com essa situação. Eu acho que, na condição de microempresário, a melhor forma é o enquadramento e a formalização da sua atividade para a MEI, que é o microempreendedor individual, que é regulamentada pela Lei Complementar 128 de 2008. A vantagem dessa formalização da sua atividade como autônomo seria a instituição de um CNPJ, que poderia garantir para você a formalização de uma conta bancária, a concessão de alguns empréstimos especiais e, além do CNPJ, você teria garantido também a possibilidade de contratar um empregado registrado. Também você teria o direito de incluir a sua empresa, a de microempreendedor individual, no Simples Nacional, o que também garantiria a redução de alguns tributos ou a isenção de alguns tributos e o pagamento em guia única. E além disso, que eu acho bem vantajoso para o prestador autônomo que se enquadra na MEI, é o fato de ter uma proteção previdenciária, que seria a garantia de alguns benefícios previdenciários, como o auxílio doença, o auxílio maternidade, aposentadoria, dentre outros. Este foi o Justiça e Cidadania de hoje. Obrigado pela sua audiência e você pode acompanhar a esse e aos demais programas nas nossas mídias sociais que estão no seu vídeo. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo encontro.